Nossa, misericórdia. Edu, você tá aí, né? Eu mandei sua carta pra Sandra ontem, tá? Só pra te avisar. Muito obrigado, professor. Desculpa a demora, tá? A Sandra tava atrás de mim ontem lá na escola, mas já tá tudo certo já. Depois eu vou dar pra você no WhatsApp a carta, tá? Pra você dar uma olhada nela. Peraí. Uai, o que que tá acontecendo com essa televisão? Ah, tá. Pronto. Então vamos, gente. Na, na aula de quinta-feira, a gente já falou de condutor retilíneo, né? Alô? Ixi, falhou aqui. Alô? Alô? Oi? Agora foi. Alô? Oi, oi. Alô? Oi. Perdão. Na quinta-feira passada, a gente começou a estudar a segunda parte de magnetismo. Na verdade, a gente começou a estudar o eletromagnetismo em si. E dentro do eletromagnetismo, por que que a gente fala em eletromagnetismo e magnetismo, né? Eletromagnetismo é basicamente a parte da física que estuda a relação entre eletricidade e magnetismo. E na aula da semana passada, no finalzinho da aula da semana passada, a gente estava falando sobre este fenômeno aqui, né? Dentro do eletromag, a gente estuda três fenômenos. O primeiro é que eu consigo criar campos magnéticos desde que eu faça um condutor ser percorrido por uma corrente elétrica. E dentro desse, desses, vamos chamar assim, vai, pontes de campos magnéticos, a gente tem os fios retilíneos, que já foram falados, as espiras, que a gente fala hoje, e solenoide. Espiras e solenoides. E o que a gente está fazendo, pelo menos fizemos os fios retilíneos, é estudar as características do campo. Quando a gente fala em característica de campo, a gente está falando de módulo, quantos teslas são do campo, a direção e o sentido. Resumidamente, o módulo tem uma fórmula, no caso dos fios condutores lá, e a direção e o sentido é dada pela regra da mão direita, tá? Basicamente, o que a gente vai continuar fazendo é isso, só que para espiras e para solenoide, tá bom? Bom, o que que é uma espira? Já tinha comentado com vocês um pouquinho na aula da semana passada. Uma espira nada mais é do que um fio, só que ao invés dele ser colocado da forma reta, aquela configuração que a gente está acostumado a ver, ele faz essa espécie de curva, de tal maneira que existe uma região em que o fio é basicamente um círculo. Tanto é que a gente fala em espira circular. Além das espiras circulares, você poderia também fazer espira quadrada. Tem também espiras que são quadradas, tá? O que que acontece? Eu vou pegar essa espira e vou ligar numa fonte de tensão, num gerador, num gerador. Tá aqui, ó. Beleza. Tá, a ideia é que o gerador forneça para o sistema, porque agora isso aqui virou um circuito. Lembra que pela lei de Ohm, os fios têm resistência elétrica? Rho L sobre A. Então, basicamente, você vai fazer uma corrente circular pelo fio, só que vai virar um circuito elétrico. E essa corrente vai criar no fio um campo magnético. E assim como nos fios condutores, o campo magnético ele é enrolado no fio. Então, imagina que isso daqui seja o fio, né? E aí a corrente está passando, ou para cima, ou para baixo, enfim. E em volta do fio, você tem as linhas de indução, que são as linhas do campo magnético, certo? O sentido das linhas a gente vai pela mão direita, pela regra da mão direita. Aqui é exatamente a mesma coisa. Quando essa, quando essa corrente começar a circular no sistema, ela vai criar no fio um campo magnético, que eu vou tentar desenhar, tá? Não, vai ser bem complicado, mas tudo bem. Totalmente horrível, tá?
Nem sei o que parece isso aqui, parece aquelas pizzas do Pizza Hut. Imagina o seguinte, o fio enrolado e as linhas de indução, todas elas fazendo isso aqui no fio. Como se fossem argolas. Pensa num bambolê. Bambolê. Linha de indução, linha de indução, linha de indução, linha de indução, linha de indução. Igual acontece no fio retilíneo. Tá? Então, uma das características do campo, criado na Spira, é que possui linhas de campo concêntricas. Concêntricas. Tá? Beleza? Como é que eu calculo? E aí temos uma questão aqui que é por conta da própria espira, da natureza da espira. Quando a gente tem um fio retilíneo, vou desenhar aqui um tosquinho, um fio retilíneo, e o campo ele é criado em volta do fio, daquele jeito, que ele meio que abraça o fio, o módulo do campo é inversamente proporcional à distância. De tal maneira que, se você está mais longe do fio, o campo é menor. Se você está mais próximo do fio, o campo é maior. Numa espira, isso também acontece. Por conta disso, a gente só vai calcular o campo elétrico, o campo magnético, no centro da espira. Porque assim, se a gente for ser rigoroso, e a gente não vai ser rigoroso aqui por causa da matemática, que é mais complicada, quanto mais próximo você tiver do fio, mais intenso vai ser o campo, assim como acontece no fio retilíneo, tá? Só que na espira a gente vai calcular o campo bem no centro, tá? Então, o campo elétrico no centro da espira, ele tem um módulo. No centro da espira, o módulo do campo, que é o B, né? Que a gente representa por campo magnético, é igual a μ vezes I, onde o μ é uma constante, tá? μ vezes I dividido por 2 vezes o raio. μ vezes o I dividido por 2 vezes o raio. Vamos por partes. O I é a corrente elétrica. Assim como nos fios retilíneos, quanto maior a corrente que passar no fio, mais forte vai ser o campo que ela gera. Beleza. 2 vezes o raio. O fato da espira ser maior ou menor também afeta a intensidade do campo. O que eu quero dizer com isso? O raio é inversamente proporcional ao campo. Então, por exemplo, numa espira pequenininha, bem lá no centro dela, o campo elétrico é maior. Se eu aumento o tamanho da espira, que no caso seria o diâmetro da espira, né? Aqui, eu aumento o raio, o campo diminui. Então, tipo assim, por exemplo, se eu quero gerar um campo elétrico muito forte, usando uma espira, o que eu tenho que fazer com ela? Fazer bastante corrente passar e fazer o raio dela ser pequenininho. Tudo bem? Beleza? Tá, o problema das espiras não é nem a questão do módulo, porque o módulo é uma fórmula. O problema é a direção e o sentido. Então vamos desenhar aqui os dois casos. Direção e sentido. Direção e sentido. É regra da mão direita. Regra da mão direita. Ah, eu esqueci de falar. Bom, tudo bem, vamos lá. Eu escrevo agora aqui. Caso 1. Peraí, vamos para baixo. O que vai determinar o sentido do campo elétrico, gente, é o fato da corrente estar andando num sentido horário ou anti-horário. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar, no geral, porque assim, o que vai determinar o sentido da corrente no circuito é a polaridade do gerador. Dependendo para onde está o polo positivo, para onde está o polo negativo, a corrente ela pode circular, expira no sentido horário ou anti-horário.
Dependendo do sentido da corrente, o campo magnético no centro dela vai ter uma característica. Então vamos começar. Vou fazer o mais fácil primeiro, que eu acho mais fácil. Com a corrente no sentido anti-horário. Tá? Então imagina a corrente vindo aqui, ó. A regra da mão direita basicamente é usar o polegar como simbolizando a corrente elétrica. Tudo bem? Só que agora essa corrente ela não está percorrendo num fio reto. Ela está percorrendo numa espira. Tudo bem? Então, ó, a corrente está fazendo isso. Quando a corrente chegar aqui, ó, qual que é a dica? Você abre a sua mão e vê o que está acontecendo com esses dedos aqui, ó. Tá? Eu aconselho, se você for praticar a regra comigo aqui, faça isso no papel. Seu papel. Não faça isso aqui na lousa. Então, desenha isso no papel. Bota a corrente no sentido anti-horário. Fez isso? Ok. Agora você pega o polegar e faz isso aqui no papel, ó. Tá vendo que seus dedos aqui estão batendo no papel? O que que vai significar isso? Que a linha de campo, ela tá fazendo assim, ó, concorda? Enrolada no fio. Ela pode girar num sentido ou em outro. Então, dependendo do sentido que você gira a linha de campo, o campo ele pode sair por aqui e entrar por cima, ou sair por cima e entrar por baixo. O que vai determinar isso é a correntinha. Então, nesse caso, a corrente ela está no sentido anti-horário. Anti-horário. Tá bom. Se a corrente está no sentido anti-horário, os meus dedos, a ponta dos meus dedos está batendo na lousa aqui, não tá? Então o campo ele está entrando por cima da espira, dando a volta por trás dela e saindo por aqui, ó. Ele sai pelo centro da espira e entra por cima, sempre enrolado. Então aqui, bem no centro da espira, o campo está saindo. Tudo bem? Agora tenta imaginar isso que está acontecendo é a perspectiva da pessoa, como nós aqui, que estamos olhando para a espira por esse ângulo. Agora imagina quem está de trás da espira. Para a pessoa que está lá atrás da espira, o que ela está enxergando sobre a corrente? Horário. Você consegue imaginar isso, gente? Que a pessoa ali atrás, ó, ela está no sentido, ela está enxergando a corrente no outro sentido. E para ela que está atrás da espira, como que está esse vetor? Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Quer ver, ó? Hã? Corrente no sentido horário. Aplica lá a regra da mão direita. Essa daqui é meio difícil. Para você é meio chato. Ó, seu polegar ele tem que ir para lá agora. Então, se você for desenhar no caderno, ó, polegar para o de lado direito, abre seus dedos. Percebe que ao abrir os dedos, como o teu polegar está apontando para lá, para o lado direito, os seus dedos saem por cima, circundam a espira e entram por baixo, pelo meio da espira. Aqui, ó. Vum. Bezinho. Tá aqui. Dá para decorar, viu, gente? Dá para decorar. Não precisa ficar muito noiado com isso, não. Corrente anti-horária. Bezinho para fora. Corrente horária. Bezinho para dentro. Ou, como é que isso assentou na minha cabeça de uma vez? Eu sempre achei mais fácil fazer a regra da mão direita para esse. Depois que você faz para esse, o outro é o contrário, acabou. Se a corrente horária antes, o B está saindo, a corrente horária, o B está entrando. Tudo bem? Beleza? E o módulo é esse aqui. Só que tem uma coisa muito legal aqui, gente, uma consequência disso. O campo da espira, ele tem uma característica um pouco diferente do campo do fio retilíneo, né? O campo fio retilíneo,
ele está sempre em volta do fio aqui. Esse campo, ele é um campo, olha só, perpendicular ao plano da espira. Então imagina aqui, ó, a espira tem um plano. Imagina aqui um vetor, ou saindo ou entrando, ok? Tá, então o vetor é perpendicular ao plano das faces da esfera. Das faces da esfera. Da espira. Desculpa, da espira. Essa palavra ela é bem importante para a gente quando se fala de espira, que é face. Face. O que acontece? A espira, ela tem uma face, que é a face que está apontada para vocês. E tem a face aqui de trás. Então, por exemplo, quando a corrente está no sentido anti-horário, você tem uma face frontal aqui, ó, que tem o vetor saindo, né? E a face posterior, lá de trás, é o vetor entrando, e vice-versa. Agora, vocês lembram como que funcionava aquela história do campo magnético? O vetor, ele sai do norte e entra no sul. Concorda? Isso no ímã. E aqui? Como que funciona isso? O que acontece aqui é o seguinte: o fato do vetor sair por uma face e entrar por outra face vai fazer com que cada face da espira fosse como se fosse um polo de um ímã. Ou seja, eu sou capaz de transformar a espira num ímã. Imagina um corpo vazio aqui, oco, né? Mas desse lado aqui tem um polo magnético, ou norte ou sul, e do outro lado aqui eu tenho um polo magnético, norte ou sul. Então, por exemplo, se eu aproximar uma espira de um ímã, você põe uma espira dessa daqui, ó, na frente de um ímã, ela pode atrair o ímã ou repelir, porque as faces dela vão se tornar polos. Então, eu vou escrever assim, ó, devido às características do campo, devido às características do campo, vírgula. Cada face da espira se comporta como polo de um ímã. E aí, qual que é a regra? É a mesma regra dos ímãs. Se você está, por exemplo, olhando aqui nessa espira, nós estamos olhando para a face frontal dela, de onde o vetor está saindo. Não é mesmo? Tá? O vetor sai de onde? No ímã. Qual que é a característica do campo no ímã? Ele sai do norte e vai para o sul. Então, se aqui nessa face você está vendo o campo sair, essa aqui é a face norte da espira. Então, por exemplo, se eu aproximar, imagina que o canetão aqui seja um ímã, tá? Se eu aproximar esse ímã com a face norte voltada para a espira aqui, ó, eu vou sentir uma forcinha de repulsão, enquanto a corrente estiver passando, né? Se eu desligar a corrente, isso aqui some. Isso é uma coisa importante de a gente entender. Não é o fio que cria o campo, é a corrente no fio. Desligou a corrente, acabou o campo. Então, aqui eu tenho a face norte da espira. Tudo bem? Face norte. A face pela qual o campo entra, ele está saindo por aqui, dando a volta aqui pela frente e entrando aqui no centro. Essa face é a face sul da espira. Mesma coisa. Aproxima um ímã aqui. Se eu aproximar um ímã dessa face, né? Com a face do ímã norte aqui, ó, eu vou sentir uma atraçãozinha. Uma atração de natureza magnética, tá? Face de onde o campo sai, norte. Face para onde o campo entra, sul. Tá bom?
Vamos colocar aquele macetezinho, né? Para você não esquecer mais, ó. Deixa eu colocar primeiro do sul que eu gosto mais. Ó. Isso aqui é um macetezinho para você não esquecer mais. Tá? O que que essa letra S simboliza? A setinha para cá, ó, simboliza que a corrente está no sentido horário, tá vendo? Então, quando a corrente está no sentido horário, sul, face sul, tá? Quando a corrente está no sentido anti-horário, você está olhando para a face norte da espira. Face norte. Tá aí. Tá bom? Agora, deixa eu fazer um exercício de perspectiva tridimensional. Vocês estão olhando para a espira de pé, né? Essa e essa. Agora, imaginem que eu vou pegar essa espira e vou fazer isto, ó. Eu vou girar ela para a parede. Ok? Do jeito que ela está aqui, eu vou girar ela para a parede. Se eu girar ela para a parede, para onde está o campo? Para mim ou para a parede? Porque ó, o campo, gente, presta atenção. Você precisa ali se ligar nesse negócio da espira se mexendo, tá? Porque lá na lei de Faraday vai dar merda. Aqui tá o campo, ó. Então, tipo, se eu giro a espira, olha o que acontece com o vetor. Sacou? O vetor ele tá apontando para vocês aqui, por exemplo. Só que, por exemplo, se eu deitar a espira, o vetor ele vira vertical. Então tá. Aqui eu tenho um vetor, a ponta da caneta é saindo, tá? Fica mais fácil. Ó, eu tenho um vetor saindo, ó. Ok? Se eu virar a espira para a parede, ó, olha o que acontece com o vetor. Para lá. Se eu deitar a espira assim, ó, vetor, tudo bem? Então, quando eu mexo a espira, o vetor muda, ok? Sempre perpendicular ao plano da espira. Tá bom, gente? Porque a gente vai falar sobre corrente induzida daqui a pouco. Peraí, deixa eu desligar aqui, gente. Agora deixa eu fazer uma observação. O campo gerado por uma espira, geralmente ele é um campo de baixa intensidade. A não ser que a espira seja uma espira com um fio super grosso, com uma corrente enorme. Mas eu consigo criar um sistema onde eu literalmente somo o campo criado por várias espiras, que é a solenoide. É o terceiro, eu não sei como é que eu estava falando, campo em solenoides. Eu costumava pensar assim quando eu estudei solenoide, é como se fossem várias espiras em série. Não tem nada a ver, mas tipo, parece. Imagina o seguinte, ó, eu vou pegar um fio e vou fazer isso aqui, ó. Peraí. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso. Eu vou pegar um tubo, e. Nossa, ficou muito grande esse tubo, peraí. Só não vou conseguir desenhar. Peguei um tubo, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse tubo, vou pegar um fio elétrico e vou enrolar no tubo. Só que eu vou enrolar de tal maneira, pessoal. Então eu começo por aqui, ó. Então imagina aqui, ele tem que ir bem com calma. Aqui o tubo, tá? Eu vou pegar um fio e vou começar a enrolar por aqui, ó. Então, ó, aqui tá o fio subindo, aí ele passa lá por trás da espira. Deixa eu desenhar um pouco maior para o pessoal de casa. Perdão, eu tô cometendo essa injustiça. Ó, então eu vou passar aqui fio. Esse fio vai estar ligado numa bateria, tá? Um polo dele vai estar ligado na bateria. Aí eu enrolo ele aqui, começo pela frente, passo ele lá por trás. Aí ele vem aqui, ó, por baixo. Enrola de novo, passa lá por trás, vem por baixo, enrola de novo. E assim vai. Quanto mais voltas você der aqui, e quanto mais grudado tiver o fio, um no outro,
mais forte vai ser o campo dentro do tubo. Aqui. Pronto. A última volta ele sai aqui por baixo, ó. Tá bom? Então ele entrou, eu comecei a enrolar o fio pela frente, fui dando N voltas, tá bom? E o comprimento desse tubo que eu estou usando para fazer a minha bobina é L. Tá? Essas duas grandezas elas vão entrar na fórmula do campo na espira, tá bom? Beleza. Bom, módulo. Módulo do campo. Peraí. Ó, esse aqui é o módulo do campo. P é igual a mi vezes N vezes I sobre E. Tudo bem decoreba a fórmula. Tá? Uma maneira de você tentar memorizar a fórmula sem perigo de errar é tentar olhar para os termos e fazer uma relação com o que está acontecendo aqui. Por exemplo, o que eu percebo nas três fórmulas de campo e de fio? Todas, obviamente, são diretamente proporcionais à corrente. No caso da espira, o número de voltas faz com que o campo fique maior ou menor também. E o comprimento do fio também, o comprimento do tubo. Né? Então, assim, para eu construir uma espira que forneça um campo magnético muito intenso, o ideal é que ela tenha uma grande corrente elétrica, bastante voltas do fio e num comprimento muito curto. Por isso que. Você já viu uma bobina? Alguém já viu uma bobina? A bobina é um negócio desse tamanho, chato, bem chatinho, assim, um caninho, um tubinho. E o fio que o cara enrola é muito fininho. O cara dá sei lá quantas centenas de voltas para conseguir fazer isso aqui ficar bem grande. E aí, quando você liga a corrente elétrica, o campo fica forte. E aí, você fala assim, Danilo, mas onde está o campo, afinal, nesse caso? O campo, ele não é perpendicular ao plano das espiras? Onde está o plano perpendicular? Onde está o perpendicular ao plano das bobinas? A bobina está aqui, não está? Ó. Minha mão é a bobina. O campo ele vai fazer isso aqui, ó, por dentro da bobina. E tá o plano dela, ó. Plano, uma saída do tubo e uma entrada do tubo. Tá bom? Então, o campo, a gente pode fazer as linhas de campo fazendo isso aqui, ó. E agora acontece a coisa mais legal. Por quê? Olha para as linhas de campo que eu estou desenhando. Que tipo de objeto tem as linhas de campo igualzinho isso aqui? O ímã. Você transforma isso no ímã. Um lado do ímã é polo norte, um lado do ímã é polo sul. Isso vai depender do quê? Do sentido das linhas. Por exemplo, se as linhas saírem daqui, ó, aqui é o polo norte e aqui é o polo sul. Se as linhas saírem do lado direito, polo norte do lado direito, polo sul do lado esquerdo. Entendeu? Oi, funciona. Só que ele funciona com duas dessas. Duas dessas. Para fazer a transformação de voltagem. Não, não, não é em cima. Eles são dois transformadores ligados. É meio. Eu não consigo desenhar isso. Mas imagina que você faça dois desse e ligue um no outro. E aí a transformação vai depender da relação entre o número de espiras dos dois transformadores. Tipo, quando você, por exemplo, se eu quero diminuir a voltagem, eu vou explicar meio geral, que depois a gente detalha mais. Mas se eu quero diminuir a voltagem, eu ligo um transformador de N grande num transformador de N pequeno,
para reduzir o campo. O campo não, a voltagem. Só que aí a gente tem que estudar corrente induzida. Se eu quero de menor para maior voltagem, eu faço o contrário. Tá? Ô, gente, agora só falta uma coisa aqui. Para a gente até fazer exercício. Sentido das linhas. Será que as linhas vêm da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Regra da mão direita. Só que agora é o seguinte. Agora nós vamos elevar a regra da mão direita a -1. O que é a regra da mão direita a -1? Aqui, o que era o meu polegar? Corrente e os dedos, campo. No fio retilíneo, não era a mesma coisa? Polegar, campo. Aqui é o contrário. Aqui os dedos são a corrente. E o polegar é o campo. Então, por exemplo, eu vou tentar desenhar aqui, Ave Maria. Eu quero que a corrente. Porque é o seguinte, ó. Tá vendo essa ponta do fio aqui? Ela tá na frente do tubo, não tá? E a última ponta aqui do fio tá atrás do tubo, não tá? Eu vou escolher por onde a corrente vai entrar. Vamos supor que a corrente entre lá por trás. Então a corrente está entrando lá por trás. E ela está fazendo isso, ó. Descendo, aí passa lá por cima. Aí desce de novo. Então ela sobe por trás e desce pela frente. Tudo bem? Ó. É uma merda desenhar isso aqui, gente. É. Pronto. Meu Deus. Tá aí. Então ela sobe por trás. Então, aí, ó, sugestão, se você tiver muita dificuldade, pega uma caneta, um objeto cilíndrico, tá? Pega a sua mãozinha. E aí é o seguinte: o polegar é a tua corrente. O polegar não, os 4 dedos aqui são a tua corrente. Se a corrente tá entrando aqui pela direita, por trás, eu vou fazer isso com meus dedos, ó, aqui por trás, ó. Corrente entrando por trás, ó. Ela sobe por trás e desce pela frente. Entenderam? Sobe por trás e desce pela frente. Automaticamente, o meu vetor campo magnético está fazendo isso, não tá? Ó? Tá, ó. Tá. E o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Então, onde é o polo norte e o polo sul da bobina? E aí? O vetor ele está saindo por qual lado? Por aqui, né? Ó. O vetor está saindo por aqui e entrando por aqui, ó. Certo? Sai. Então aqui seria o polo norte. Espira. E aqui seria o polo sul da espira. Da solenoide. Agora deixa eu fazer uma observação aqui. Se você estiver. Porque assim, a gente está olhando para a bobina de lado, né? Estamos olhando de lado na bobina. Se eu tivesse olhando sob essa perspectiva, como é que você enxergaria a corrente? Para quem olha daqui, ó, só uma dica, tá? Antes que vocês pensem em coisa errada. Se você está olhando por aqui, você vai ver a corrente girar no fio, não vai? Tubo. Você vai girar para onde? Anti-horário. Anti-horário. Por isso você está vendo aqui a face norte da bobina. Quem olha daqui está enxergando a corrente girar no sentido horário. Fazendo isso aqui, ó. Vum, vum. Eu fiz ao contrário, né? Vum, tá? Horário.
Vocês já viram um experimento que aparece no Instagram? O cara pega um tubo, é uma bobina, na verdade, né? É uma bobina enrolada, e aí ele joga aqui dentro uma pastilha que é um ímã. E aí ele filma aqui dentro. E aí ele joga a pastilha, só que quando o ímã vai abaixando, ele vai caindo bem devagar, assim. Como se tivesse alguém meio que segurando. Uma explicação para esse fenômeno é isso. Porque, por exemplo, se eu boto esse tubo de pé, você tem uma face sul, por exemplo, aqui no chão, e uma face norte aqui. Se eu jogar o ímã com a face sul virada para cá, ele vai descendo, mas com uma repulsão, concorda? Ele vai diminuindo aqui o tempo de queda do ímã, tá? Isso é uma forma de você mostrar que tem um campo magnético ali dentro. Beleza? É isso, gente. Essa dos três fenômenos magnéticos é o que menos cai, tá? O segundo e o terceiro fenômeno são mais importantes. Vamos fazer exercício ou vocês querem fazer alguma pergunta? Se for alguma coisa não clara? Bora? Então bora. Bora, bora. Agora haja desenho, viu, gente? Para treinar isso aí. Eu boto fé que se esse assunto aparecer, vai ser mais os desenhos mesmo. 265. Página 265. Aqui. Aplicando a regra da mão direita, número um. Esquece o número um, tá? Represente no ponto P como que é o vetor campo magnético nos, nos casos indicados abaixo. Ele mostra um condutor, ou às vezes dois, né? E mostra o campo magnético ali. O ponto para desenhar o campo. Então vamos lá. Item A. Ó. Aqui está o fio. Aqui ele colocou um ponto perto do fio, que está lá a uma certa distância. Ele só quer que eu desenhe o campo. Não tem como, ele não deu valor nenhum, nada para calcular, só para desenhar. Então, regra da mão direita. O campo, a linha de campo, ela está fazendo isso aqui, ó, em volta do fio, certo? Então, gente, das duas, uma. Ou o campo está subindo, ou o campo está descendo. Quem vai determinar isso é a tua mão direita. Bom, como a corrente está saindo, as linhas estão girando em que sentido? Hã? Anti-horário. Aqui está passando uma linha, ó, de campo magnético, ó, e ela está girando no sentido anti-horário. Então, o nosso. E aí, lembra que eu tinha falado para vocês: o vetor campo magnético no fio retilíneo, você desenha ele sempre tangente à linha de campo. Então, você imagina a linha circulando, aí põe aqui uma coisa tangente apontando para cima. Esse é o campo magnético aqui. Tá bom? B. Na B a corrente está entrando, né? Aí é o contrário. Corrente entrando e o ponto está do lado direito também. O ponto está do lado direito. Aí é facinho, né? Se quando a corrente está saindo, o campo magnético gira no sentido anti-horário, aqui ele gira no sentido horário. Horário. Aqui, ó. Desce. Isso aqui é a linha. E aqui eu tenho o campo para baixo. C. Ah, agora ele colocou o fio de lado. Esse daqui a gente, acho que a gente não tinha feito esse aqui na sala. Ele colocou o fio.
na direção X, no eixo X, certo? Ele quer saber como que é o vetor campo aqui em cima, ó, do fio. Só que a corrente está para onde, gente? Isso que importa. Para direita. Direita. Vai. Então, como é que eu desenho o campo aqui? Né? Aqui, ó. Como a corrente está para direita, aqui em cima o meu dedo sai da lousa. Então, ele sai por cima, rodeia o fio pela frente aqui, ó, e entra por baixo. E aí passa lá por trás. Tá? Então, aqui o vetor campo tá para fora. Tá para fora. Agora ele quer o ponto embaixo, né? E a corrente está para onde? Tá para direita também, né? Pera aí. Se a corrente está para direita também, então aqui embaixo o campo está entrando, concorda? Ó, é a mesma coisa do de cima. Podia ter feito nos dois pontos, né? Ó, ele sai por cima, circunda aqui pela frente, pá, e entra por baixo. A mesma coisa aqui, tá? Agora, esses três itens, eu já acho que tem mais chance de aparecer do que só assim. Isso é do bestinha. A maldição do campo resultante ataca novamente. Lembra aqueles negócio de bolinha? Que eu queria calcular o campo elétrico no céu? É a mesma coisa com fio. Ele colocou aqui, gente, no item E, dois fios próximos. O fio da esquerda está com a corrente entrando. O fio da direita está com a corrente saindo. E ele pegou um ponto bem no meio, ponto médio. Eu falei ponto médium, cara. Nossa, desculpa. Ponto médio. Pronto. E aí? Como que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu tenho que perceber, gente, porque aí não é conta, tá? Os caras, tudo louco no caderno. O campo tem o mesmo módulo, não tem? Por que que ele tem o mesmo módulo? Mesma distância, mesma corrente. Então, das duas, uma, gente, aqui. Das três, uma. Ou os dois campos estão para cima, ou os dois campos estão para baixo, ou um campo está para cima, outro para baixo, a resultante é zero. Não tem outra possibilidade. Então, vamos. Do fio da esquerda, campo para baixo. Tem um campo para baixo. Do fio da direita, campo para baixo também. Então eu posso dizer que o campo resultante aqui, ele vale 2μi sobre 2πd. Entende por que 2μi sobre 2πd? É μi sobre 2πd mais μi sobre 2πd. Se quiser cortar os dois com 2, fica μi sobre πd. Tá? Mas não dá zero. Tá? Esse é um tipo de situação que é bem fácil de você criar uma questão de múltipla escolha, né? O cara bota uns fios e fala, ó, das alternativas abaixo, representa aquela que mostra o vetor resultante. Você vai cobrar do aluno basicamente o desenho. Isso eu acho que o Enem pode fazer, que é uma questão mais conceitual, sem fazer a conta. Aí vem o outro, F. Ahn, puta. Ah, não. O F ainda é de boa. Ó, eu tenho aqui uma corrente entrando e... esse aqui é de boa também, vai. E agora, as duas correntes entrando. Bom, a primeira corrente aqui entrando, ó, essa daqui, ela vai gerar um campo para baixo, eu já sei. Por causa desse aqui, igualzinho, ó. Desce. Esse vetor do campo é criado por esse fio, ó. Tá? Beleza? Só que agora, gente, olha só. Esse fio aqui, ele tá com a corrente entrando também. Quando eu aplicar a regra da mão direita aqui, ó,
Os meus dedos aqui, ó, eles não vão subir por aqui, ó. Então, esse fio, ele obviamente vai criar um campo oposto a esse aqui, ó. Como esses campos têm o mesmo módulo, porque o ponto é bem no meio, a distância é igual, então aqui o resultante é zero. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa agora. Se eu botar uma bússola aqui, para onde ela aponta? Porque se eu botar uma bússola aqui, eu sei fazer, não sei. E se eu botar uma bússola aqui, para onde ela aponta? Hã? Para onde? Para o campo magnético da Terra. Porque ela não vai ser sensibilizada por este campo, entenderam? A bússola ela sempre vai ser sensibilizada por algum campo. Se no lugar que você colocá-la, o campo der nulo, para onde ela aponta? Para o campo magnético da Terra, tá? Maldade perguntar isso, né? G, G. Vou fazer aqui, vai. Não quero fazer aqui no canto, não. Tá muito amontoado. G. Ele coloca um aqui. E aí ele coloca o ponto aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E coloca outro fio aqui, ó. Vai. Pensa aí. Como que deu? Vamos lá. Desse fio aqui, ó. Como que tá o vetor? No ponto P. Imagina a linha aqui, né, ó. Passando por aqui. Ela tá girando em que sentido? Por causa desse campo, por causa desse condutor. Anti-horário, né? Não. Horário, né? Desculpa. Horário. Então o campo tá para baixo, não tá? Tá para baixo. Tá. Agora, desse aqui, gente. Imagina a linha girando no sentido horário também, né? Então, ela passa por aqui, ó. Rom, rom. Aí, o campo, ele tá para cá, ó. Ó. Quantos que dá o campo agora? Campo raiz de 2. Porque, ó, essa distância aqui é igual a essa, não é? Então, chama os dois campos de B. B e B. Eles não são perpendiculares? Pitágoras. B raiz de 2, tá? O resultante aqui é μi sobre 2πd raiz de 2, tá? Isso é o resultante, né, ó, tá? Mi 2πd raiz de 2. Fechou, gente? Vamos fazer outro. Questão 2. 2. O vetor campo magnético no ponto P, situado a uma distância r de um condutor retilíneo, percorrido por uma corrente I, tem intensidade B. Vixe. O corpo M de massa. Nossa. Então eu tenho um condutor. Deixa eu ver aqui, os dados que ele deu. O campo de um ponto P situado a uma distância R de um condutor retilíneo percorrido por uma corrente I tem intensidade B. Qual é, em função de B, a intensidade do vetor campo magnético nos pontos P1 e P2, situados a uma distância de R sobre 2 e 2 Rs do condutor?
Então, traduzindo. Se tem aqui um fio, e aí está passando corrente. Esse tipo de questão, gente, o foco não é desenho mais. Agora a preocupação é o módulo. Não interessa se o campo está para um lado, para o outro, enfim, tá? Então, ó, imagina que o fio está assim. Eu vou colocar aqui alguns pontos. Ó. Como é que estariam os campos magnéticos nesses pontos? Já que a gente está fazendo, vamos desenhar, vai. Ó, mão direita, polegar para cima. Desse lado, o que que o campo está fazendo? Entrando. Ele entra pela direita, passa da direita para a esquerda por trás e sai pela esquerda. Sacaram, ó? Ele está girando assim, ó. Entra por aqui e sai por aqui. Então aqui eu tenho um campo B. Não. Aqui eu tenho um campo B, ó. B. O fio está sendo percorrido por uma corrente I. E essa distância aqui eu vou chamar de R. Então, se você tem uma distância R do fio, o campo vale B. Aí, o que que ele pede para a gente calcular rapidamente? Quanto vale o campo aqui, ó, em B1, sabendo que essa distância aqui, ó, é metade dessa, R sobre 2. E depois ele quer que eu calcule o campo aqui, ó, B2, que está a uma distância 2Rs. Vê se vocês conseguem fazer isso de cabeça, gente. O campo aqui vale B, porque a distância vale R. Quanto vale o campo aqui no vermelhinho, ó? Se a distância é metade. Ele tem que valer o dobro. Por quê? O campo magnético não é μI sobre 2πd? Como a gente havia falado, o campo ele é inversamente proporcional à distância que você está do fio. Então, se para um ponto que está a uma certa distância, o campo vale B, num outro ponto que está numa distância metade dela, o campo vale 2B. Então, aqui, ó, o B1 igual a 2B. E quanto vale esse, gente? Ah, B sobre 2. Esse aqui vale B sobre 2. O B2 vale B sobre 2. Tá? Depois que a gente estuda bastante eletromagnetismo, o que é difícil a gente fazer, né? A gente chega à conclusão de que eletromagnetismo, se bobear, é até mais fácil que eletrodinâmica. Porque eletrodinâmica tem aqueles circuitos bem fodas, às vezes, né? Se bem que a eletromag também tem umas questõezinhas meio chatas. Como, por exemplo, a próxima. 3. Três condutores, 1, 2 e 3, percorridos por correntes de mesma intensidade, estão dispostos como mostra a figura. O condutor 2 origina em P um campo magnético de intensidade B. Qual é, em função de B, a intensidade do vetor campo magnético resultante no ponto P? Vixe. Vocês percebem que essa ideia é igualzinha à ideia de carga, campo resultante em carga? Igualzinho. Você põe um monte de coisa que cria o campo e calcula o resultante. Então vamos. O fio da esquerda, eu vou chamar ele de fio 1, ele tem uma corrente saindo. O fio do meio, ele está separado a uma distância R e a corrente está entrando. Espera aí. Aqui. A corrente está entrando. Beleza. Aí, ele vai separar a uma distância 2 Rs, o terceiro fio,
com corrente saindo também. Vale I, vale I, vale I. Aqui vale R. Aqui vale dois R's. Aqui R, dois R's. E o ponto P está bem no meio aqui. Ponto P. Tá. Agora, presta atenção, dá uma olhada no enunciado e me ajuda, por favor. Qual é o campo de referência que ele deu na questão? Tem um campo de referência aí, que é o campo criado pelo condutor 2. Tá. Antes da gente sair desenhando, vamos calcular quanto vale esse campo? Quanto vale o campo criado pelo condutor 2 no ponto P? Mi I sobre 2πr, não é? Por que 2πr? Porque a distância do condutor 2 até o ponto P vale R. Tá bom? Agora, vamos calcular os outros campos? Porque o cálculo, gente, não depende do fato do vetor estar subindo ou descendo. Ele é só um cálculo. Então, o que que eu faço numa questão como essa? Primeiro, eu calculo os módulos e depois, pelo desenho, eu vejo se eu somo, se eu subtraio, o que que eu faço. Então, ó, o campo 2, ok. O campo 3 vale quanto? O campo criado pelo condutor 3 no ponto P, ele vale igual ao B2. O módulo, né? O módulo. Porque, ó, os dois fios estão à mesma distância do ponto, estão com a mesma corrente. Então, o campo B3, ele vale μi sobre 2πr também. Os dois valem B. Eu vou falar que os dois valem B. B e B. Agora, se os dois valem B, quanto vale o campo criado pelo condutor 1 no ponto P? B sobre 2. Porque o condutor 1, gente, ele está longe do ponto P, ó. Ele está a 2 R's do ponto P. Então o campo tá mais, ele vai criar um campo mais fraco ali. Então o campo criado pelo fio número 1, ele vale a metade de B. Ah, eu vou colocar 0,5B e foda-se, pronto. Tá aqui. Agora eu faço, ou eu somo, eu subtraio, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou usar a regra da mão direita. Então vamos lá. Do 3 para o 1, vai. Condutor 3 cria campo descendo. Condutor 3 cria campo descendo. Eu não vou nem desenhar os lá no mesmo coisa para não poluir. Então, ó, esse vetor aqui, alô? É o vetor criado aqui, ó, descendo. Condutor 2. E aí? O 2. Subindo, né? Não, mentira, falei cagada. A corrente está entrando, ele está descendo também. Ah, o B2 está descendo. B2. Então, ó, até agora, a resultante é BB, tá vendo? Ó, BB. Agora, o B1. Opa, B1. Ah, o B1 está subindo. Aqui, ó. Para o fio 1, a corrente está saindo. Se a corrente está saindo aqui, o meu dedo vai subir, ó. Então o B1 sobe. Ou, por que que eu desenhei o B1 menorzinho? Porque ele é menor. O módulo dele é menor. Aqui, ó. Então, eu tenho um B para baixo, eu tenho outro B para baixo e um meio B para cima. Então, o B resultante é B mais B menos meio B. Vai dar 2B menos meio B, dá 1,5 B. Aí.
Próximo. Alô? Próximo. Questão número 4. Hum. 4. A figura abaixo, alô? Alô? A figura abaixo mostra duas espiras circulares, um e 2, de fios metálicos. O raio da espira 2 é o dobro do raio da espira 1. Ambas estão no plano da página, ou seja, estão no papel mesmo aqui, deitadas. E são percorridas por correntes elétricas de mesma intensidade, só que em sentidos contrários. Olha lá, a espira número 1, ela está no sentido anti-horário. Espira número 1, ela é uma espira pequenininha. Se ela é uma espira pequenininha, eu já sei que o campo dela é mais forte, né? E a corrente está no sentido anti. Na espira 2, a corrente está no sentido horário e ela tem o raio 2R. Então o raio aqui é R e o raio aqui é 2Rs. Pronto. O campo magnético criado pela espira 1 é B1. O campo magnético criado pela espira 2 é B2. Com relação a B1 e B2, podemos afirmar o quê? Sim. Bom, na espira da esquerda, o campo tá. Se eu tivesse que desenhar o campo aqui, gente, vamos desenhar o campo, vai. Na espira da esquerda, como que você desenharia o campo lá no meio? Se é anti-horário, lembra o lance, né? Se é anti-horário, que face é essa? Norte. Se essa face é norte, o campo tem que estar saindo. Entenderam como que funciona? Se você tiver na dúvida, como emergência, ali na hora tá um pouco nervoso, ansioso, faz logo a regra, ó. Se a corrente está vindo no sentido anti, a hora que você botar o dedo para cá, ó, ele vai entrar por cima, aqui, ó, e vai sair pelo meio da espira, ó. Se a espira da direita está com a corrente horária, é porque nós estamos vendo a face sul. Se estamos vendo a face sul, o campo está entrando. B1 e B2. Então, por exemplo, eles não têm o mesmo sentido. Eles não têm nem o mesmo sentido, nem a mesma intensidade. O campo um é maior que o 2, né? O campo um é maior que o 2. Por quê? Porque o campo é inversamente proporcional ao raio da espira. Se o campo é inversamente proporcional ao raio, quanto menorzinha for, mais forte é o campo, tá? B1 maior que B2, alternativa A. A. Aí os caras começam a viajar na maionese. Você começa a ver muito exercício do assunto, você começa a falar, nossa, os caras estão meio que viajando. Olha o que, que o cara fez na questão 5, gente. Ele botou uma espira dentro da outra. Só que elas têm tamanhos diferentes. Vai desenhar isso aqui agora. Oh, meu Deus. Aqui. A corrente está vindo por aqui. Pronto. Nossa Senhora. Pronto. Prontinho. Olha lá.
Ai, que loucura isso aqui. 5. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares. Coplanares significa que elas estão no mesmo plano, né? São chatadas assim. Tem raios R1 e R2, de tal maneira que o R1 é 0,4 R2. Isso é importante. O R1, que é o da menorzinha aqui, ele é igual a 40% do raio 2. As correntes são iguais? Deixa eu ver. Ah, não. Tá. Óbvio. Que não. Tá. Ele fala que as correntes são I1 e I2. O campo magnético resultante no centro das espiras é zero. Qual a razão entre as correntes? Bom, gente, uma coisa é fato. Se o campo é nulo, o resultante é porque uma espira cria campo saindo, outra cria campo entrando. Quem cria campo saindo aqui? Faz assim, ó. Vê quem é horário e anti-horário. Hã? Ó, a espira preta, ela tá na corrente horária. Horária. Então ela cria um campo entrando, né? A preta cria um campo entrando. Não que isso vai resolver o problema, tá? Não tem nada que vai resolver o problema aqui. Ó. E a espira azul, ou roxinha, sei lá, ela tá no sentido, a corrente está no sentido anti, ó. Então, se ela está no sentido anti, ela cria um campo. Aqui tem a face norte dela. Então, o campo está saindo. O campo está saindo. Só que para a gente, então, de fato, isso aqui pode dar zero. Só que para o campo dar zero, pessoal, não basta que um vetor esteja saindo e o outro entrando. Eles precisam ter o mesmo módulo. Então, o que, que eu tenho? Que o módulo de B1 tem que ser igual ao módulo de B2. Quanto vale o campo de B1? Mi vezes I1 sobre R1 igual a campo de B2. Mi I2 sobre R2. Os mis eu corto. E ele fala que o raio 1 é 0,4 R2. Substitui aqui, chega na razão. Ó, fica I1 sobre. No lugar de R1, pessoal, eu vou colocar 0,4 R2. Isso é igual a I2 sobre R2. Pronto. Também lembra bastante os exercícios de campo elétrico, né? Qual que deve ser a relação entre as distâncias para que o campo naquele ponto seja nulo, tá? Bem parecido o jeito de resolver. Ele quer a razão entre I1 e 2, então ele quer I1 sobre I2, né? Eu passo o I2 para baixo e o 0,4 para cima. Então fica I1 dividido por I2 igual a 0,4. Tá? Pronto. Agora os outros são de solenoide. Acho que os outros dois são de solenoides. Vou fazer aqui desse lado, tá? Let's. Questão número 6. Considere o solenoide esquematizado na figura. Aí tem um zoinho lá, tá vendo o zoinho? Qual a direção e o sentido do campo B no ponto P dentro da solenoide? A face X é norte ou sul. Represente as linhas. Qual a intensidade do campo que percorre a solenoide, sabendo que o campo magnético. Aliás, qual a intensidade da corrente que percorre a solenoide, sabendo que o campo magnético no seu interior deu tananã. Então vamos lá. Ele pede tudo.
Q6. Tá aqui o tubo. Eu não vou desenhar tudo, né? Óbvio. Eu preciso saber o que está acontecendo com a corrente, tá? Ó, então o zoinho da mulher tá aqui, ó. O zoinho da pessoa tá aqui. O campo tá aqui. O que ele quer é o campo ali, ó. Então uma coisa eu sei, né, gente? O campo, a direção do campo é horizontal. Por quê? Porque na solenoide as linhas de campo vão fazer isso aqui, ó, por dentro dela. Tá. A corrente ela tá subindo por aqui, pelo que eu estou enxergando aqui. Aí tá dando as voltinhas dela aqui por trás. Aqui. Então ela sobe pelo lado esquerdo pela frente e desce aqui por trás. É isso? Isso. Então ela tá subindo, subindo, subindo. Puta, é igual o desenho que eu fiz? Ou eu tô viajando? Ó, tô viajando. Ah. Pronto? Vai. Mão direita. Eu desenho ao contrário? Ah, o outro. Ah, tá. Então vai. Mão direita, né? Nossa. Sobe por cima. Sobe por cima, mas não tem sentido essa fala. Sobe pela frente e desce por trás. Então, os meus dedos estão assim, ó. Certo? Os meus dedos estão aqui. Então, então, bom, primeiro, né? As linhas de campo, elas são desenhadas iguais às linhas de um ímã. Descobre aí de onde elas estão saindo. Hã? Elas estão saindo do lado esquerdo ou direito? Esquerdo, né? Porque o meu polegar ele está apontando para cá. O campo está fazendo isso, ó. Então ela sai pelo lado direito, pelo lado esquerdo, perdão, ó. Dá a volta pelo lado aqui, ó, e entra pelo lado direito. Então a pessoa que está vendo desse lado aqui, ela está vendo a corrente girar em que sentido? Horário. Horário. Então ela está vendo que face aqui? Sul. Essa aqui é a face sul da bobina. E essa aqui é a face norte dela. Tá bom? Deixa eu ver o que ele pede aqui. Bom, qual a direção e o sentido do campo? A direção é horizontal, direção horizontal. Opa. E sentido, gente? Quando eu escrevo sentido, o que que eu tenho que falar? Se ele está indo para a direita ou para a esquerda, né? Então, o campo. Como é que eu desenharia o campo? O campo não é assim, ó. Norte, sul. Então, dentro da bobina, o campo está assim, ó. Norte, sul. Ele segue a linha de campo, ó. Segue a linha de campo. Então, o sentido é da esquerda para a direita, tá? Deixa eu ver o que mais. A face X é a que a moça tá olhando, né? É a face sul, já respondemos. Oi. Hã? Tá dentro da bobina. Esse vetor, na verdade, eu desenhei ele fora, mas ele tá aqui oco, ó. Ele tá aqui, ó. Lá no meio, tá? Ele tá no centro, porque, só para te dar uma ideia. Quando a gente faz o campo da espira, o campo que eu trabalho, que eu estou estudando, não é o campo aqui no centro, é exatamente o que está acontecendo aqui. Só que você tem um campo dentro do tubo, tá?
Por isso que ele colocou o campo bem lá no meio dela, né? 4. Qual a intensidade da corrente? Oi, aqui. Ah, é verdade, gente. É verdade. Eu fiz errado, tá? Corrige. Ele tá fazendo isso, ó, por dentro da espira, ó, tá? É verdade. É da esquerda, é da direita para a esquerda. Eu que viajei. Obrigado por vocês terem falado. Oi, como é que é? Fala de novo. Ela tá olhando por aqui, ó. Ele tá entrando por aqui, ó. Sul. Aqui? Norte. É. Fora da espira, porque eu acabei desenhando fora, né? Por isso que ele perguntou. Fora da espira, por exemplo, aqui o campo de fato tá para cá, ó. Mas dentro dela tá fazendo isso, tá? É isso mesmo. Então deixa eu corrigir aqui. É da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. É isso mesmo. Aí ele pede para calcular a corrente. Calcule a corrente que percorre a solenoide, sabendo que o campo no interior dela tem essa intensidade. Ele deu o Mi e deu aqui a densidade de espiras. Olha que louco esse termo, né? Densidade de espiras. 1.000 espiras por metro. Então, ó, o campo é Mi, I sobre vezes N sobre L. Tá. O campo vale 4π vezes 10 elevado a menos 3, é isso? Igual a Mi, quanto que vale o Mi? 4π 10 a menos 7, vezes I. Aí aqui, gente, isso aqui, ó, é o número de espiras por metro. 1.000 por metro. Então você bota 1.000 aqui, ó. Foi 1.000 vezes 1.000. Cara, tenta imaginar o quão fino é esse fio para que você consiga dar 1.000 voltas em 1 metro, né? Que é basicamente o que ele está propondo aqui. Cancela os 4 pis. Tchau. Aqui vai ficar 10 a menos 4, então fica 10 a menos 3 igual a 10 a menos 4i. Então a corrente vale 10 amperes. Eu passo o 10 a menos 4, pessoal, aqui, ó, dividindo. Fica 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4, que vai dar 10 a primeira. Tá? Eu já que eu fiz essa passagem direto. Tá? Prontinho. 7. É, essa 7 já tem mais cara de prova de Enem. Mesma coisa. Só que agora mais a intensidade, mais o módulo a direção do campo. Nossa, o cara podia ter desenhado pelo menos um tubo aqui, né? Agora ele tá descendo pela frente, né? Olha que loucura. Ó. A corrente sobe por trás e desce pela frente. Sobe por trás e desce pela frente. Pronto. Ele colocou o carrinho do lado esquerdo. Então ele colocou aqui, ó. Com o meu porquinho.
Então, ó, vamos fazer o seguinte, antes que da gente desenhar o carrinho, já vamos desenhar o campo magnético. Melhor. Vamos ver como é que fica isso, ó. Ela está subindo a corrente lá por trás e está descendo pela frente. Então, a minha mão direita, ela vai fazer isso aqui, ó. Aqui tá a espira, ó, tá? Ela vai subir por trás e descer pela frente. Então, o campo, ele tá dentro da espira, ele tá assim, ó. O campo magnético. B. Tudo bem? É isso aqui. Então, aqui estão as linhas. Ó. E por aqui entra, né? Ó. Ó. Pronto. Alô? Oi. Onde está a face sul, pessoal? Aqui, isso. Aqui. Face sul aqui. Face norte aqui. O carrinho tá com a face. Ah, beleza. O carrinho, o ímã, aqui, ó. Ele tá com a face norte. Tá vendo, ó? Então, só para ler o enunciado rapidinho, ó. A figura representa uma solenoide sem núcleo fixo, e uma mesa horizontal. Vixe, tá foda hoje. Em frente a essa solenoide está colocado um ímã preso a um carrinho que pode se movimentar facilmente sobre essa mesa em qualquer direção. Estando o carrinho em repouso, o solenoide é ligado a uma fonte de tensão e passa a ser percorrido por uma corrente contínua, cujo sentido está indicado pelas linhas da figura a seguir. Assim é gerado na solenoide um campo magnético que atua sobre o ímã e tende a mover o carrinho aproximando, né? Norte com sul, aproxima. Aproxima. Tem uma daquela lateralmente. Então, aproximando da solenoide alternativa A. Oi. Você sempre tem um no caso, né? Não, 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 só um comentário. Fala, eu gosto desses no caso. Fala. Não sei, velho. Vamos pensar. Ele vai aproximar, né? Então, ele vai acelerar. Só que daí o que é com. Ave Maria, ele vai ficar fazendo isso aqui dentro, ó. Eu não sei quanto tempo, não sei que tipo de momento é, porque enquanto ele está entrando na solenoide, a face norte está sendo atraída por aqui. Então ele vai acelerar até um certo ponto. Aí, a partir do momento que ele entrar na solenoide, isso aqui vai ficar na face norte aqui, né? Ele começa a frear e volta. E acredito que ele fique oscilando aqui. Acredito que ele fique oscilando. Fica preso ali dentro. Tá? Isso mesmo. Boa pergunta, legal, gostei dela. Tudo bem, gente? Deixa eu ver como é que nós estamos de horário aqui. Ah, legal. Então nós vamos fazer nosso intervalo mais cedo. São 9h35, a gente vai até as 10h05. E aí chega e entra em eletroquímica, tá? Eu não vou começar outra aula de eletromag agora, não. É muita viagem para um dia só. Dan, Fala, Ed. Pode falar. então só para confirmar, no fio e na espira, na regra da mão direita é o polegar, é a corrente elétrica, e na da solenoide é o campo magnético. Exatamente. É isso aí. Você só troca na solenoide. Os outros dois você mantém. Entendi, obrigado.